Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algumas transformações globais bem importantes, que estão redesenhando assim um mapa do poder e da tecnologia. Temos aqui análises que olham, por um lado, para grandes realinhamentos econômicos, geopolíticos, com um foco bem forte na Ásia. E, por outro lado, uma mudança, profunda lá no Vale do Silício, sabe? Em relação à inteligência artificial. Uhum. São duas frentes bem diferentes, né? Exato. E as fontes para a nossa conversa hoje são trechos de discussões, assim, bastante distintas. Uma delas traz a visão do Luiz Vincent Gave, mais focado em tendências macro, né? E na possível formação de um novo bloco de poder. Certo. E a outra vem do Paris Marx, que explora o que ele descreve como uma crescente militarização da IA no Ocidente. Uma militarização mesmo, essa é a palavra que ele usa. Pois é. E o nosso objetivo aqui é tentar entender como esses fios, sabe, como eles se conectam. A gente vai investigar essa ideia de uma nova ordem econômica surgindo, o papel fundamental da energia nesse xadrez Uhum. e, ao mesmo tempo, analisar as implicações, né, tanto práticas quanto éticas, dessa aparente guinada da tecnologia de ponta para aplicações militares e de vigilância. Ok, vamos empacotar isso. Para começar, uma das análises que a gente viu aponta para um possível realinhamento de poder global, quase que simbolizado por um encontro recente que teria ocorrido em Xangai, entre líderes da China, Rússia e Índia. Qual que é a tese central por trás disso, segundo essa perspectiva? Olha, o argumento que apresentam é que a gente estaria vendo a formação de um bloco econômico com um potencial, assim, imenso. Um bloco, tipo esses três países juntos? Sim, exato. Nessa configuração que descrevem, a Rússia entraria como a grande fornecedora de commodities, principalmente energia, né? E matérias-primas a preços competitivos. Certo, a base de recursos. Isso. A China seria a principal provedora de bens de capital, financiamento para mercados emergentes, e aí a fonte diz que isso é alavancado por um custo de capital mais baixo lá dentro e também de bens de consumo, claro. A manufatura e o capital. Exatamente. E a Índia contribuía com sua vasta e crescente oferta de mão de obra barata e também serviços. Entendi. Então, a ideia é que a combinação desses fatores, energia barata, capital acessível, manufatura eficiente e mão de obra abundante, poderia criar uma dinâmica econômica muito, muito poderosa. A expectativa que a fonte descreve é que a integração desses três gigantes, cada um com sua, digamos, vantagem comparativa, poderia gerar um boom de proporções épicas. Um boom mesmo. É o que a fonte sugere, beneficiando não só eles, mas potencialmente outras economias emergentes que se conectassem a esse eixo. A visão apresentada é de uma autossuficiência crescente desse bloco, sabe? Capaz de impulsionar o crescimento ali dentro. E essa perspectiva contrasta bastante com as preocupações que estariam dominando o cenário ocidental, né? Uma das fontes menciona que, nos Estados Unidos, o foco seria quase que só na IA e suas promessas. Uhum. Enquanto na Europa, a discussão giraria mais em torno do risco de colapso dos estados de bem-estar social por causa de pressões demográficas fiscais. Sim, essa é uma leitura que está no material. Sugere-se até que aquela tensão comercial forte entre USA e China, que marcou os últimos anos, talvez estivesse diminuindo, ou pelo menos perdendo a centralidade nesse novo contexto. Interessante essa leitura. E um exemplo que citam para ilustrar essa dinâmica, ou talvez um desafio direto, né? Foi o anúncio pela China da construção daquele gasoduto, o Power of Siberia 2. Ah, sim, para comprar mais gás russo. Exato, mais gás russo. E isso pouco tempo depois dos Estados Unidos terem, assim, publicamente desencorajado essa compra. O timing, segundo a análise, não teria sido coincidência. Seria um sinal, né? Priorizando as próprias necessidades energéticas e a parceria com a Rússia. E a energia parece ser um ponto absolutamente crucial nessa análise toda. Como isso se encaixa na visão de longo prazo da China, segundo a fonte? A energia é apontada como um pilar estratégico fundamental, sabe? Ao assegurar o fornecimento de gás russo barato e, um ponto-chave, precificado em renminbi, a moeda chinesa. Ah, isso é importante, tira a dependência do dólar. Justamente.
Fazendo isso por décadas, a China estaria buscando consolidar uma vantagem competitiva duradoura no custo energético. A fonte compara isso com a vantagem que os Estados Unidos tiveram com a revolução do gás de xisto, o shale gas, né? Que barateou energia lá e impulsionou vários setores. O que é fascinante aqui é como essa questão da energia barata se conecta diretamente com a corrida pela inteligência artificial, que é onde o Ocidente parece estar apostando muitas fichas. Precisamente. É aí que a conversa fica interessante mesmo. Uma das fontes levanta um debate bem provocador sobre qual será o verdadeiro gargalo para o domínio da IA no futuro. Qual seria? Seria o acesso ao poder computacional de ponta, onde os Estados Unidos hoje lideram, com empresas como a NVIDIA projetando os chips mais avançados. Ou seria o acesso à energia abundante e barata, que é necessária para alimentar aqueles data centers gigantescos que rodam esses modelos de IA. Energia versus chips, basicamente. E a fonte parece pender para um lado, né? Sim, o argumento apresentado pende mais para a energia como o fator limitante crítico no longo prazo. Ah, é? Por quê? A lógica é que, embora os chips sejam essenciais, claro, a capacidade de escalar a IA massivamente vai depender de quantidades enormes de eletricidade a custos competitivos. Conseguir isso exigiria investimentos de infraestrutura de longo prazo, coisa de 10, 15 anos. Entendo. E, nesse ponto, argumenta-se que a China já estaria bem posicionada. A fonte diz que ela já produz hoje cerca do dobro da eletricidade dos Estados Unidos a custos inferiores. E agora com essa perspectiva de gás russo ainda mais barato, reforçando essa base. Nossa, isso meio que subverte a narrativa comum que a gente ouve, muito focada só no hardware e no software. Se a energia é o combustível da IA, quem tiver o combustível mais barato e abundante pode ter a vantagem estratégica final, mesmo que não tenha um motor mais potente logo de cara. Essa é a linha de raciocínio que a fonte explora. E, soma-se a isso, a discussão também aborda uma mudança importante na percepção sobre a qualidade dos produtos chineses. Aquela imagem antiga de produto Xing Ling, sabe? Barato, mas de baixa qualidade. Sim, isso está mudando rápido. Pois é, estaria sendo rapidamente superada. A fonte dá exemplos bem concretos. Menciona os carros elétricos da BYD. Sim, tenho visto falar bastante. E os celulares da Huawei, que são apresentados não só como mais baratos, mas agora como tecnologicamente superiores em alguns aspectos aos concorrentes ocidentais diretos, tipo Tesla e Apple. Sério? Superiores? É o que a análise sugere. Citam especificamente o BYD Seagull, um carro elétrico descrito como tendo bom alcance, capacidade de direção autônoma, custando o equivalente a uns $8.300 lá na China. Um preço que seria, assim, praticamente impossível para a Tesla igualar com a estrutura de custos dela hoje. Nossa, $8.300. É muito barato. Exato. E o mesmo argumento é feito para os celulares da Huawei, que teriam superado os iPhones em características como qualidade da câmera, duração da bateria, segundo essa análise. A questão levantada é que essa combinação de alta tecnologia e baixo custo estaria colocando uma pressão imensa sobre as empresas ocidentais. E qual seria a resposta ocidental a esse avanço, de acordo com o material que a gente viu? A resposta predominante, segundo a fonte, tem sido o protecionismo. Imposição de tarifas, barreiras regulatórias, restrições à importação, até bloqueio de produtos chineses. O caminho mais fácil, talvez. Talvez, mas a crítica feita nessa análise é que, embora possa proteger indústrias locais no curto prazo, essa abordagem corre o risco de acomodar os produtores domésticos, sabe? Reduz o incentivo para inovar, para competir em preço e qualidade. Poderia, no limite, levar a uma perda de competitividade no longo prazo. Enquanto isso, a China continuaria avançando e ganhando mercado em outras regiões do mundo que não têm essas barreiras. E tem também um alerta específico sobre o setor de IA nesse contexto, né? Sobre a rentabilidade futura. Sim, um ponto importante que levantam é que a entrada agressiva da China no mercado global de IA, possivelmente com soluções mais baratas, talvez sistemas mais abertos ou adaptáveis a diferentes necessidades, tende a exercer uma pressão significativa para baixo nas margens de lucro do setor como um todo. Ah, a competição chinesa derrubando preços. Exato. A frase usada na fonte para resumir isso é bem direta e um tanto sombria para os investidores ocidentais. Quando a China entra numa sala,
os lucros saem pela porta. Forte essa frase. Isso sugere que as expectativas atuais de lucros astronômicos com IA talvez precisem ser temperadas pela realidade da competição chinesa que vem aí. Entendi. Então, de um lado, a gente tem essa visão de um possível novo eixo econômico asiático, focado em integrar recursos, energia barata, produção eficiente, potencialmente ganhando terreno na corrida da IA por meio da escala e do custo, mas, ao mesmo tempo, outra fonte nos traz uma perspectiva bem diferente, focada no que está acontecendo nos centros tecnológicos do Ocidente, especificamente no Vale do Silício. Fala-se de uma mudança de mentalidade quase radical por lá. Exatamente. Enquanto uma análise foca na dinâmica econômica e energética, a outra mergulha numa transformação cultural e estratégica dentro do ecossistema tecnológico ocidental. Descreve-se uma mudança daquele antigo lema informal do Google, Don't be evil, né? Não faça o mal. Sim, lembro disso. Para uma aceitação e até mesmo uma busca ativa por contratos e aplicações militares para a inteligência artificial. Uma busca ativa, isso é uma mudança e tanto. A fonte cita exemplos que ilustram isso? Cita sim. Menciona um representante da Palantir, que é uma empresa bem proeminente nesse espaço, falando abertamente sobre o objetivo de usar a tecnologia para assustar nossos inimigos e ocasionalmente matá-los. Nossa, ocasionalmente matá-los. Vindo de uma empresa de tecnologia, isso é chocante. Era impensável há uns anos. Sem dúvida. A análise detalha como gigantes da tecnologia, tipo Meta, ou Facebook, OpenAI, Google, estariam adaptando suas políticas de uso para permitir explicitamente aplicações militares das suas ferramentas de IA. Algo que antes era restrito ou até proibido. Eles mudaram as regras internas. Aparentemente, sim. E, além disso, relata-se um esforço bem organizado para recrutar pessoal com experiência em agências militares e de inteligência, tipo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o DoD, a CIA, a NSA. Trazendo o pessoal militar para dentro das Big Techs. Exato. Menciona-se até executivos de IA sendo comissionados como tenentes-coronéis no exército americano, indicando uma integração bem profunda. E não são só as grandes empresas, o ecossistema de startups, de investimento, também está indo nessa direção. Sim, a fonte aponta que incubadoras influentes como a Y Combinator, que tradicionalmente focava mais em software e internet, estaria agora financiando startups que desenvolvem hardware militar. Drones, outras armas. Ui, a Y Combinator, nossa. E fundos de venture capital, que antes meio que evitavam o setor de defesa, estariam agora injetando centenas de milhões de dólares em novas tecnologias de guerra baseadas em IA. Descreve-se um movimento amplo, coordenado, impulsionado por uma combinação de fatores geopolíticos e, oportunidades de mercado percebidas, né? A Palantir é frequentemente citada como um caso emblemático dessa tendência. Poderia detalhar um pouco mais o que o software deles faz, com base na descrição que a gente tem nas fontes? A Palantir desenvolve o que a gente poderia chamar de plataformas de fusão e análise de dados em larga escala. Conforme descrito no material, o software deles é projetado para ingerir e processar volumes enormes de informação de fontes muito variadas. Que tipo de fontes? Dados de vigilância por sensores, informações de spyware, imagens de reconhecimento facial, registros públicos, dados de mídias sociais e por aí vai. O objetivo é cruzar tudo isso para criar perfis detalhados de indivíduos ou grupos e, em muitos casos, automatizar ou semi-automatizar decisões com base nesses perfis. Entendi. E como isso se traduz em aplicações práticas? Quais exemplos são dados? Bom, para a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, a ICE, por exemplo, a fonte descreve que o software seria usado para identificar e localizar imigrantes em situação irregular, compilando dados sobre status de visto, endereços, redes de relacionamento, locais de trabalho, essas coisas. Uma ferramenta de localização e controle, basicamente. Já para aplicações militares, o objetivo seria agregar dados de inteligência, sinais
de spyware, vigilância por vídeo, comunicações interceptadas, para compilar e priorizar listas de alvos para ataques aéreos ou operações especiais. Listas de alvos geradas por IA. A fonte menciona o crescimento das ações da Palantir e suas conexões políticas, né? Citando o Stephen Miller, da administração Trump, como acionista. Isso sugere uma simbiose forte entre a empresa e certos setores do governo. A discussão vai além, explorando como essa IA está sendo efetivamente aplicada em zonas de conflito. Quais exemplos são dados sobre o uso dessa tecnologia em combate? O material que a gente analisou parece ser bem direto nesses pontos. A fonte descreve usos que levantam questões bem profundas. Cita, por exemplo, um incidente de alguns anos atrás em que uma arma autônoma, supostamente israelense e operada remotamente com a ajuda de IA, teria sido usada para assassinar um cientista nuclear iraniano. Uma arma autônoma. Quer dizer, ela agiu sozinha no local. A descrição é essa, realizando ação sem intervenção humana direta no local do ataque. E mais recentemente, e de forma mais controversa, a fonte menciona um software com o codinome Where's Daddy? Where's Daddy? Que nome? O que seria isso? Em Gaza. O objetivo seria identificar, analisando padrões de comunicação e localização, o momento em que combatentes suspeitos do Hamas estariam em casa, possivelmente com suas famílias. E aí? A ideia seria, então, bombardear a residência nesse momento específico. Mas isso implicaria um risco altíssimo de atingir civis que estivessem na mesma casa, não? Mulheres, crianças... Exatamente. A fonte descreve essa abordagem como uma forma de pesca de arrasto, sabe? Aquela rede que pega tudo no fundo do mar. Você lança uma rede ampla para pegar o alvo que quer, mas aceita que muitas capturas colaterais, nesse caso civis, vão ser inevitáveis. Que terrível. Menciona-se que a taxa de mortalidade civil reportada em Gaza durante o período analisado era superior a 83%. E, embora a precisão alegada do software na identificação do alvo principal fosse de 90%, o altíssimo número de vítimas civis associado a essa tática levanta questionamentos éticos e legais muito sérios sobre o custo humano dessa automação da violência. Isso toca em outro ponto crítico abordado na fonte: a confiabilidade e os limites dessas tecnologias de IA. Elas não são infalíveis, né? Longe disso. A discussão menciona problemas bem conhecidos da IA generativa e de análise, como as alucinações. Ah, sim, quando a IA inventa coisas. Exato. A tendência da IA de inventar informações ou fazer conexões que não existem nos dados reais. Outro problema são os vieses, né? Os vieses inerentes aos próprios dados usados para treinar esses sistemas, que podem levar a decisões discriminatórias ou imprecisas contra certos grupos. E tem também uma preocupação sobre o papel do supervisor humano nesse processo. A fonte cita uma frase que me pareceu particularmente perturbadora: se o ser humano está no circuito de decisão, você vai perder. O que isso sugere? Sugere uma pressão crescente, talvez implícita ou explícita, para remover ou minimizar a supervisão humana em nome da velocidade e da eficiência percebida. Para a máquina decidir mais rápido. Em cenários de combate ou vigilância de alta velocidade, a ideia é que a deliberação humana, com suas hesitações, seus questionamentos éticos, poderia tornar o sistema mais lento e menos eficaz do que um sistema totalmente automatizado. Isso cria um incentivo perigoso para confiar cegamente nas recomendações da máquina, mesmo com os riscos que a gente sabe que existem. O que nos leva a um tema central que emerge dessa análise: a desumanização. Sim, esse é um ponto crucial que levantam. Pela própria natureza algorítmica, esses sistemas tendem a tratar indivíduos como meros pontos de dados, sabe? Abstrações numéricas divorciados do seu contexto humano, das suas histórias, das suas relações. Tira a humanidade da equação. Exatamente. Essa abstração pode corroer a empatia, a consideração ética. Torna a violência algo mais distante, asséptico, quase como robôs executando dados, para usar uma expressão da fonte,
Facilita tomar decisões que, se a gente confrontasse com a realidade humana direta, seriam talvez muito mais difíceis de justificar. E a fonte também expressa um certo pessimismo sobre a capacidade de resistir a essa tendência. Sim, aponta para a dificuldade em frear esse movimento, dada a forte aliança de interesses que descrevem entre as gigantes de tecnologia, buscando lucros e influência, e os governos buscando vantagens estratégicas e ferramentas de controle. Um ciclo que se retroalimenta. Pois é. Menciona-se também o que descrevem como um ambiente onde vozes dissidentes, dentro das próprias empresas de tecnologia, são frequentemente silenciadas. E críticos externos podem enfrentar campanhas de descrédito, tornando o debate público mais difícil. Então, o que emerge do nosso material hoje são duas trajetórias paralelas, talvez até divergentes, mas profundamente interconectadas, pelo tema da inteligência artificial. De um lado, temos a descrição de um possível novo eixo econômico global se formando, ancorado na integração de recursos estratégicos, como energia barata, capital, mão de obra. Com potencial para impulsionar o desenvolvimento da IA através da escala, da eficiência de custos, com a China como peça central. E, do outro lado, a gente vê um impulso poderoso vindo dos centros tecnológicos ocidentais, mas não tanto focado na eficiência econômica da IA para bens de consumo, e sim na sua integração profunda com os aparatos militares e de vigilância. Exato. Grandes empresas, capital de risco, governos, todos parecem alinhados em abraçar abertamente as aplicações de defesa e segurança, com todas as implicações éticas e humanas que isso traz junto. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir, baseada nessas análises que a gente explorou. Considerando essas duas trajetórias distintas, uma que aposta na eficiência econômica e no acesso a recursos, especialmente energia, como a alavanca principal para o futuro da IA, Certo? e outra que prioriza a aplicação militar e de controle dessa mesma tecnologia, quais podem ser as consequências ao longo prazo dessa dinâmica? Pois é. Que tipo de futuro a IA vai moldar predominantemente? Um futuro impulsionado pela competição econômica, pela busca por eficiência e escala, como sugere a primeira análise, ou um futuro definido pela sua aplicação em conflitos, vigilância e controle, como detalha a segunda? Ou uma mistura tensa das duas coisas? Talvez. Fica a reflexão sobre qual desses fatores, a força econômica ou a capacidade bélica e de controle turbinada pela IA, vai ser o mais determinante na definição da próxima era tecnológica e geopolítica. É algo para a gente continuar acompanhando de perto.